Você provavelmente come uma destas 5 frutas todos os dias, sem saber que está destruindo sua memória. Mas se eu te dissesse que existem outras 5 frutas que podem salvar seu cérebro do esquecimento, você continuaria assistindo. Se você tem mais de 55 anos, essa informação pode ser a diferença entre manter sua mente afiada ou sofrer com aqueles esquecimentos frustrantes que tanto nos preocupam. Estudos mostram que mais de 60% das pessoas nesta faixa etária consomem frutas de forma errada, acelerando a perda de memória sem perceber. O Dr. Frank Soares, especialista em metabolismo com mais de 20 anos de experiência, descobriu que certas frutas, quando consumidas incorretamente, provocam inflamação no cérebro e causam aquela sensação de névoa mental que tanto nos incomoda. Outras frutas, porém, agem como verdadeiros remédios naturais para o cérebro, protegendo nossa memória e mantendo nossa mente jovem mesmo com o passar dos anos. Por que algumas pessoas mantêm a memória perfeita mesmo depois dos 60 anos? Qual é o erro que muitos de nós cometemos todos os dias sem perceber? Quais são as 5 frutas que estão silenciosamente prejudicando seu cérebro? E mais importante, quais são as 5 frutas milagrosas que podem reverter esse processo? Fique até o final para descobrir essas respostas que podem transformar sua saúde mental nesta fase importante da vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar entendendo o que realmente acontece no seu cérebro quando você come as frutas erradas. Imagine que seu cérebro é como o motor do seu carro. Assim como o motor precisa do combustível certo para funcionar bem, seu cérebro precisa dos açúcares corretos para manter a memória em dia. O problema é que algumas frutas liberam açúcar muito rapidamente no sangue, como se você pisasse fundo no acelerador de uma só vez. Isso causa o que os médicos chamam de pico de glicose. Quando isso acontece, seu cérebro fica confuso, inflamado e começa a funcionar mal. É como se alguém jogasse areia no motor do seu carro. Com o tempo, essa inflamação danifica as áreas do cérebro responsáveis pela memória, especialmente uma região chamada hipocampo, que funciona como o arquivo da sua mente. Por outro lado, quando você come as frutas certas, com suas fibras naturais intactas, é como se fornecesse combustível de qualidade premium para seu cérebro. A fibra age como um freio natural, liberando o açúcar devagar e de forma controlada. Isso mantém seu cérebro nutrido sem causar inflamação, preservando sua memória e até melhorando sua capacidade de concentração. Agora, vou revelar as 10 frutas que você precisa conhecer, começando pelas 5 vilãs que estão sabotando sua memória. Fruta número 1. Coquetéis de frutas em calda. As verdadeiras bombas de açúcar para seu cérebro. Você provavelmente já comeu essas frutas coloridas que vêm em latas ou potes, especialmente em sobremesas ou saladas de frutas. O problema é que essas frutas são verdadeiras bombas de frutose industrial. Durante o processo de conservação, as frutas perdem todas as suas fibras protetoras e ficam encharcadas em xaropes carregados de açúcar refinado. Uma porção pequena de coquetéis de frutas contém o equivalente a 6 colheres de chá de açúcar puro. Quando você come isso, é como se despejasse açúcar líquido diretamente na sua corrente sanguínea. Seu cérebro, que deveria receber energia de forma gradual e controlada, fica sobrecarregado. Estudos de universidades americanas mostraram que pessoas que consomem frutas em calda regularmente têm 40% mais chances de desenvolver problemas de memória. O açúcar em excesso causa inflamação nos vasos sanguíneos do cérebro, dificultando a chegada de oxigênio e nutrientes às células nervosas. Com o tempo, isso resulta naqueles esquecimentos irritantes, como não lembrar onde deixou as chaves ou esquecer o nome de pessoas conhecidas. A frutose industrial também interfere na produção de uma proteína essencial para a formação de novas memórias. Se você tem o hábito de comer essas frutas, está literalmente alimentando o esquecimento.
Fruta número 2. Sucos de frutas, mesmo os caseiros, são ladrões silenciosos da sua memória. Muitas pessoas pensam que fazer suco de laranja fresco em casa é saudável, mas a verdade é bem diferente. Quando você espreme frutas para fazer suco, você está eliminando a fibra, que é justamente o que protege seu cérebro dos picos de açúcar. Um copo de suco de laranja natural contém o açúcar equivalente a 4 laranjas inteiras, mas sem nenhuma fibra para friar a absorção. É como dirigir um carro sem freios descendo uma ladeira. Pesquisadores descobriram que beber sucos de frutas regularmente pode encolher o hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória, em até 5% ao ano. Isso significa que cada copo de suco que você bebe pode estar roubando um pedacinho da sua capacidade de lembrar. O açúcar líquido é absorvido tão rapidamente que seu pâncreas precisa produzir grandes quantidades de insulina de uma só vez. Com o tempo, isso leva à resistência à insulina no cérebro, uma condição onde o açúcar não consegue mais nutrir adequadamente os neurônios. O resultado é aquela sensação de névoa mental, dificuldade de concentração e perda progressiva da memória. Mesmo sucos verdes com frutas podem ser problemáticos se consumidos em excesso, pois o açúcar continua sendo açúcar, independentemente de vir acompanhado de vegetais. Fruta número 3. Frutas secas açucaradas. Os doces disfarçados que enganam sua boa intenção. Passas, damascos secos, figos secos e outras frutas desidratadas parecem opções saudáveis, especialmente quando você quer algo doce entre as refeições. Mas a realidade é que o processo de desidratação concentra todo o açúcar da fruta em porções minúsculas. Uma pequena porção de passas tem a mesma quantidade de açúcar que 3 uvas grandes, mas ocupa o espaço de apenas uma uva. É fácil comer uma quantidade grande sem perceber. Além disso, muitas frutas secas comerciais recebem açúcar adicional durante o processamento e conservantes químicos que podem ser prejudiciais ao cérebro. O dióxido de enxofre, usado para manter a cor das frutas secas, pode causar inflamação nos vasos cerebrais em pessoas sensíveis. Estudos mostram que o consumo regular de frutas secas açucaradas está associado ao aumento do estresse oxidativo no cérebro, um processo que acelera o envelhecimento dos neurônios e prejudica a formação de novas memórias. O pior é que essas frutas grudam nos dentes, mantendo níveis altos de açúcar na boca por horas, o que pode afetar inclusive a saúde oral. Problemas de gengiva e dentes, comuns após os 50 anos, têm relação direta com a saúde do cérebro, pois infecções orais podem causar inflamação sistêmica que afeta a memória. Fruta número 4. Frutas tropicais muito doces em excesso. Os prazeres que cobram caro da sua mente. Manga, abacaxi, mamão e outras frutas tropicais são deliciosas e nutritivas, mas quando consumidas em grandes quantidades, podem se tornar inimigas da sua memória. Uma manga grande contém mais de 40 gramas de açúcar natural, o equivalente a 10 colheres de chá de açúcar de mesa. O abacaxi, apesar de ser rico em vitaminas, também contém níveis muito altos de frutose. O problema não está nas frutas em si, mas na quantidade que muitas pessoas consomem. É comum ver pessoas comendo uma manga inteira como lanche ou bebendo vitaminas com várias frutas tropicais juntas. Isso sobrecarrega o fígado, que precisa processar toda essa frutose, e pode levar a uma condição chamada fígado gorduroso, que interfere na desintoxicação do organismo e pode afetar a função cerebral. Além disso, o excesso de frutose pode causar resistência à insulina não só no corpo, mas também no cérebro. Quando o cérebro fica resistente à insulina, ele não consegue usar glicose adequadamente para produzir energia, resultando em fadiga mental, dificuldade de concentração e problemas de memória. A recomendação é limitar essas frutas a uma porção pequena por dia e sempre acompanhadas de proteínas ou gorduras saudáveis para diminuir o impacto no açúcar do sangue. Fruta número 5. Lanches de frutas processadas,
os falsos amigos da alimentação saudável. Barritas de frutas, chips de frutas desidratadas, geleias sem açúcar e outros produtos industrializados que prometem ser saudáveis são, na verdade, armadilhas para seu cérebro. Durante o processamento industrial, as frutas passam por temperaturas altíssimas que destroem vitaminas e antioxidantes naturais, deixando apenas o açúcar concentrado. Muitos desses produtos são fritos em óleos vegetais, que se tornam tóxicos quando aquecidos, criando compostos inflamatórios que prejudicam os neurônios. Os chips de banana, por exemplo, podem conter até 60% de gordura, a maioria vinda de óleos prejudiciais ao cérebro. As barritas de frutas costumam ter açúcar adicionado, xarope de milho e uma lista interminável de conservantes e corantes artificiais. Alguns corantes, como o amarelo tartrazina, podem atravessar a barreira que protege o cérebro e causar inflamação diretamente nos neurônios. Adoçantes artificiais presentes em produtos sem açúcar podem ser ainda piores, pois alguns estudos sugerem que podem alterar a comunicação entre as células cerebrais. Estes produtos também costumam ser pobres em fibras, vitaminas e minerais, oferecendo apenas calorias vazias que sobrecarregam o sistema sem nutrir adequadamente o cérebro. O consumo regular desses falsos alimentos saudáveis está associado ao declínio cognitivo acelerado e maior risco de desenvolver demência. Agora chegou a hora de conhecer as 5 frutas heroínas que vão proteger e revitalizar sua memória. Fruta número 6. Mirtilos, os pequenos guerreiros azuis da sua memória. Essas frutas são ricas em antocianinas, que protegem o cérebro. Estudos mostram que quem come mirtilos regularmente tem menos risco de problemas de memória. As antocianinas atravessam a barreira que protege o cérebro e ajudam na memória e aprendizado. Elas neutralizam os radicais livres, estimulando novas conexões entre as células cerebrais. Um estudo acompanhou pessoas de 60 a 75 anos que beberam suco de mirtilo natural por 12 semanas e apresentaram melhora significativa na memória. Também melhoram a comunicação entre neurônios, aumentando a velocidade de raciocínio e concentração. A recomendação é consumir meia xícara de mirtilos frescos 3 vezes por semana. Fruta número 7. Romã, a joia vermelha que rejuvenesce seu cérebro. A romã contém compostos chamados polifenóis, especialmente punicalaginas, que agem como reparadores dos vasos sanguíneos do cérebro. Eles melhoram a circulação, garantindo que oxigênio e nutrientes cheguem a todos os neurônios. Pesquisas mostram que o suco de romã natural pode melhorar a memória em até 30% em apenas 4 semanas. A romã atravessa a barreira sangue-cérebro, acumulando-se nas regiões responsáveis pela memória de longo prazo. Além disso, estimula a produção de fator neurotrófico, promovendo o crescimento de novos neurônios. Estudos mostraram que o consumo regular de romã pode retardar o declínio cognitivo. Para obter os benefícios, consuma meia xícara de grãos de romã ou um copo pequeno de suco natural sem açúcar, 3 vezes por semana. Fruta número 8. Maçã com casca, o remédio natural que você tem na sua geladeira. A casca da maçã contém quercetina, um antioxidante que age como um escudo protetor para os neurônios. Estudos mostram que quem come uma maçã com casca por dia tem menos risco de desenvolver demência. A fibra na maçã ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos que prejudicam o cérebro. A mastigação da maçã também estimula a circulação sanguínea, melhorando o fluxo de sangue para o cérebro. A maçã contém ácido ursólico, que estimula a produção de acetilcolina, essencial para a formação de memórias. Comer a maçã com casca é importante, pois é onde estão concentrados os nutrientes mais importantes. Lave bem a fruta antes de consumir e prefira orgânicas quando possível. Uma maçã média por dia é suficiente para obter os benefícios. Fruta número 9. Kiwi, o pequeno gigante da vitamina C que turbina sua memória. O kiwi é rico em vitamina C, essencial para a saúde do cérebro.
Ele protege os neurônios contra danos causados pelos radicais livres e é fundamental para a produção de neurotransmissores. O kiwi também contém vitamina K e folato, que protegem contra o declínio mental. Estudos mostram que quem tem níveis adequados de vitamina C tem melhor performance em testes de memória. O kiwi também é rico em serotonina natural, que melhora o humor e reduz o estresse, fatores importantes para manter a memória afiada. Além disso, ele contém enzimas digestivas naturais que melhoram a absorção de nutrientes. Coma um kiwi por dia, preferencialmente pela manhã, para começar o dia com o cérebro protegido e energizado. Fruta número 10. Abacate, a superfruta cremosa que constrói um cérebro mais forte. O abacate é rico em ácido oleico, essencial para a construção das membranas celulares dos neurônios, o que melhora a velocidade de processamento das informações. Ele também contém vitamina E, que protege as gorduras do cérebro contra a oxidação. Estudos mostram que pessoas com níveis adequados de vitamina E têm menos risco de desenvolver Alzheimer. Esta fruta também é rica em potássio e magnésio, que regulam a pressão arterial e melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro. O abacate contém luteína, que se acumula no cérebro e protege contra o declínio cognitivo relacionado à idade. Pesquisas mostram que quem come abacate regularmente tem melhor desempenho em testes de memória e atenção. A gordura do abacate também ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis de outros alimentos. Consuma meio abacate médio 3 vezes por semana, preferencialmente com vegetais. Agora que você já conhece as 10 frutas mais importantes para a sua memória, vou ensinar como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. A primeira regra é sempre consumir frutas inteiras, nunca processadas. Quando você come uma maçã inteira, por exemplo, as fibras naturais fazem com que o açúcar seja liberado lentamente no sangue, alimentando o cérebro de forma equilibrada. Comece o dia com um kiwi ou algumas fatias de maçã com casca junto ao café da manhã. Isso fornece vitamina C e antioxidantes que protegerão seu cérebro durante todo o dia. No lanche da manhã, opte por um punhado de mirtilos frescos ou 1/4 de xícara de romã. À tarde, quando bater aquela fome, ao invés de doces ou biscoitos, coma meio abacate temperado apenas com uma pitada de sal e limão. Para pessoas que tomam medicamentos para pressão alta ou diabetes, é importante conversar com o médico antes de aumentar o consumo de frutas, pois algumas podem interagir com medicamentos. Se você tem refluxo ou problemas digestivos, evite frutas ácidas como kiwi em jejum e prefira consumi-las após as refeições. Para quem tem intestino preso, comece gradualmente com as fibras das frutas para evitar desconforto. É importante mastigar bem todas as frutas para facilitar a digestão e melhorar a absorção dos nutrientes. Se você tem prótese dentária ou dificuldades para mastigar, pode amassar levemente o abacate ou os mirtilos, mas sempre mantendo a polpa intacta. Para pessoas com diabetes tipo 2, consuma as frutas sempre acompanhadas de uma proteína, como castanhas ou iogurte natural, para evitar picos de glicose. É importante alertar que algumas pessoas podem ter alergia a certas frutas mencionadas, especialmente kiwi e frutas vermelhas, como mirtilos. Se você nunca comeu alguma dessas frutas, comece com pequenas quantidades e observe se há alguma reação. Pessoas que tomam anticoagulantes devem ter cuidado com o consumo excessivo de abacate e consultar o médico, pois a vitamina K pode interferir na medicação. O kiwi pode causar irritação na boca em pessoas sensíveis devido às enzimas naturais da fruta. Se isso acontecer, descasque bem a fruta e coma pequenas quantidades. Para pessoas com síndrome do intestino irritável, as fibras das frutas podem inicialmente causar gases ou desconforto. Nestes casos, comece com pequenas porções e aumente gradualmente. Nunca substitua medicamentos prescritos pelo médico pelo consumo de frutas. As informações aqui servem como complemento a um tratamento médico adequado. Se você tem histórico familiar de demência
ou já apresenta esquecimentos frequentes, é fundamental buscar acompanhamento médico profissional, além de melhorar a alimentação. Muito obrigado por assistir até aqui e investir na sua saúde mental. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também se preocupam em manter a memória afiada. Nos comentários, conte qual dessas frutas você já consome e qual pretende incluir na sua rotina. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Cuide-se e até a próxima!